Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla, essa é a aula 33 da disciplina de Biologia Celular. Iniciaremos um novo conteúdo que é Sistema de Endomembranas. O sistema de endomembranas, ele teve a sua origem a partir do processo de invaginação da membrana plasmática de células procarióticas. A membrana invagina, separando o material genético e toda a maquinaria envolvida no processo de replicação, transcrição. Este material genético, então, fica isolado do citosol. Contínuo à membrana que isola o material genético, tem mais membranas, e essas membranas estão envolvidas no processo de síntese proteica e síntese de lipídios, dando assim origem, então, ao retículo endoplasmático rugoso e ao retículo endoplasmático liso. Como vocês estão vendo, o retículo ele é contínuo ao núcleo, que por sua vez é contínuo ao retículo endoplasmático liso. Aquilo que é produzido pelo retículo endoplasmático rugoso, mais aquilo que é produzido no retículo endoplasmático liso, tem um caminho, que é o complexo de Golgi. Para vocês terem ideia, o retículo endoplasmático rugoso mais o liso, ele forma uma rede de membranas. E esta rede de membranas, ela corresponde a mais ou menos 50 a 60% das membranas que uma célula tem. E por formar uma quantidade tão grande dentro de uma célula, ela também, juntamente com o citoesqueleto, é responsável em favorecer o suporte mecânico ao citosol. Voltando à imagem, vocês podem perceber que o retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo ao retículo endoplasmático liso. Imagine um grande labirinto. É possível passar do retículo endoplasmático rugoso para o retículo endoplasmático liso. Existe, além das membranas, existe uma luz, existe um espaço dentro do retículo endoplasmático, seja ele rugoso, seja ele liso. E esse espaço se intercomunica, um grande labirinto. Vamos começar então a falar do retículo endoplasmático liso. Ele é contínuo ao retículo endoplasmático rugoso, mas ele é formado por vesículas globulares, às vezes uns túbulos contorcidos. E qual a função do retículo endoplasmático liso? Provavelmente você lembrou da função da produção de lipídios. Quais são esses lipídios? Aqui eu trago um exemplo que são os triglicerídeos. Lá nos enterócitos, que são as células do nosso intestino, e também lá nos hepatócitos, que são as células do fígado, o retículo endoplasmático liso tem a capacidade de juntar ácidos graxos e glicerol e formar então essa molécula de triglicerídeo, que é uma reserva energética utilizada pelas nossas células. Além de produzir reserva energética, o retículo endoplasmático liso forma alguns lipídios que estão presentes, por exemplo, nas nossas membranas, seja a membrana plasmática, seja a membrana das nossas organelas. Outros lipídios que são produzidos no retículo endoplasmático liso são lipídios que têm como função a mensagem, são hormônios. Por exemplo, hormônios esteroides como os progestagênicos, glicocorticoides, mineralcorticoides, androgênicos, estrogênicos, sendo que alguns passos também são realizados nas mitocôndrias. Outra função do retículo endoplasmático liso, e que agora não tem a ver com a produção de lipídios, é a quebra do glicogênio em glicose. Glicogenólise, quebra do glicogênio. E aí, liberando glicose, a célula usa a glicose para produzir ATP. Outra função do retículo endoplasmático liso acontece em células musculares, e aqui eu trago as duas células musculares onde o retículo tem essa função, que é a célula muscular estriada esquelética e célula muscular estriada cardíaca. Vocês estão vendo o núcleo, mas também estão vendo que contínuo ao núcleo tem essa rede de membranas, que é muito mais evidente na célula muscular estriada esquelética.
Qual a função do retículo aí? Ele até tem outro nome, retículo sarcoplasmático. Ele regula e também reserva o cálcio. Lembra que para haver contração muscular é necessário o cálcio? Então, nessas células, a mensagem chega através da membrana plasmática. Essa mensagem, então, ela tem que ser passada ao retículo, para que então o retículo libere o cálcio para que aconteça a contração. Perceba que o retículo está muito próximo à membrana plasmática, como a gente pode ver aqui na célula muscular estriada cardíaca. A gente vê que existe uma proximidade física e isso é importante para que a mensagem rapidamente chegue ao retículo e ele então libere o cálcio. Só com a liberação de cálcio, esse cálcio vai se ligar à troponina e aí acontece a ligação da miosina e actina. Ligando a proteína motora, que é a miosina, na actina, que é o citoesqueleto, acontece então a contração celular. Bom, além do processo de produção de lipídios, além do processo de reserva de cálcio, do processo de quebra do glicogênio, tem outra função super importante do retículo endoplasmático liso, que é essa desintoxicação. Existe outra organela que tem essa função também, lembra? O peroxissomo. No caso aqui do lisossomo, ele também tem essa função de tornar compostos que são tóxicos solúveis em água. E aí sim, a água vai eliminar esses compostos dos organismos. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente toma um remédio por um longo tempo, parece que o remédio para de fazer efeito. Ou até quando é droga ilícita, ela para de fazer efeito e tem que tomar cada vez doses maiores. Por que isso acontece? Porque o retículo endoplasmático liso leva uma tolerância medicamentosa. Aquele excesso de drogas vai levar a uma proliferação, a um aumento de quantidade de retículo endoplasmático liso. E assim, o retículo vai levar à desintoxicação e o organismo passa a ter tolerância àquela droga. Agora vamos então falar do retículo endoplasmático rugoso. Como vocês podem ver na imagem, ele é contínuo ao núcleo, formado por uma rede de membranas que ficam dispersas no citoplasma, mas sempre partindo, sendo contínuo ao núcleo. Como nós vemos nessa imagem de retículo endoplasmático de microscopia eletrônica de transmissão. Aqui a gente está vendo o núcleo com nucleolo, cromatina, e aqui essa rede de membranas que é o retículo endoplasmático rugoso. Podemos até ver pontinhos ali que são ribossomos. Aqui então nós temos microscopia eletrônica de transmissão, que fica até mais fácil a gente ver aí a presença dos ribossomos e percebemos que o retículo endoplasmático é formado por essas cisternas achatadas. Dentro dessa cisterna tem uma luz e com preso à membrana tem o ribossomo. É importante lembrar que os ribossomos, eles não são permanentes do retículo endoplasmático rugoso. Eles vão para o retículo endoplasmático, que se torna então rugoso, para que aconteça o processo de tradução. Terminando a tradução daquela proteína, esses ribossomos se soltam da membrana do retículo endoplasmático rugoso. Então, eles estão ali de uma forma transitória. Eu mostrei para vocês imagem de microscopia eletrônica de transmissão, de varredura, que foi possível enxergar o retículo endoplasmático rugoso. Mas será que a gente enxerga isso em microscopia óptica? Em algumas células onde a quantidade de retículo é muito grande, conseguimos ver. Lógico, não com todos os detalhes, não vamos conseguir ver ribossomos, mas nós enxergamos. Aqui tem o corpo do neurônio, a gente está vendo essa parte aqui nesta imagem, e no corpo do neurônio é onde tem o núcleo e grande parte de suas organelas. Acontece que aí no neurônio, o retículo endoplasmático rugoso, ele se associa com os ribossomos que também estão livres ali no citossol e ele forma uma estrutura conhecida como corpúsculo de início, que são essas regiões mais escurecidas que vocês estão vendo aqui na microscopia óptica.
que também é possível ver aqui no esquema. Tá, mas se corar com HE, é possível ver o retículo endoplasmático rugoso? É possível a gente detectar a região onde ele está presente. Por quê? Em algumas células, e aí eu trago para vocês células do pâncreas, corado com hematoxilina e eosina ou hematoxilina fosfotúndica de Mallory, as células do pâncreas produzem muitas proteínas, que são as enzimas pancreáticas. O que acontece nessas células? São células epiteliais que têm o seu polo basal e o polo apical. No polo basal tem o núcleo e uma riqueza muito grande de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é rico em ribossomo. Ribossomo é rico em RNA ribossômico. Então, em HE, coloração com HE, essa região aqui basal, ela fica mais roxa, porque ali tem muito RNA ribossômico. Já nessa coloração aqui, hematoxilina fosfotúndica de Mallory, que é para evidenciar vesículas de secreção, também conhecido como grânulos de zimogênio, a região que fica mais evidenciada é justamente a região apical. Portanto, o retículo endoplasmático rugoso está na região basal e as vesículas na região apical. Em HE, se identifica pela região basal estar mais roxa. Em hematoxina fosfotúndica de Mallory, o retículo está na região basal, mas o que é identificado são as vesículas que estão ali na região apical. Em outras células, sem ser, por exemplo, uma célula epitelial que está secretando muita proteína, eu identifico o retículo? Não necessariamente. Se essa célula não está produzindo muita proteína, não vai identificar. E não existe uma localização preferencial, porque, por exemplo, aqui nós temos um fibroblasto, ele não vai ter região basal, região apical. Ele produz, sim, proteínas para manter aqui a matriz extracelular, mas pode sair por qualquer parte desta célula. Não tem, então, aquela organização região basal e apical, o retículo ficar na região basal. Não, está distribuído por toda a célula. Bom, nós falamos do retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. A pergunta é: quais as diferenças entre esses dois retículos? Já vimos que uma diferença é o formato. Enquanto o rugoso é formado por membranas achatadas, o liso é formado por vesículas globulosas. Outra diferença é que no retículo endoplasmático rugoso tem os ribossomos, no liso não tem. Agora uma pergunta: o que faz o retículo ter ribossomo ou não ter ribossomo? Alguma coisa é diferente, quimicamente diferente, para poder prender o ribossomo à membrana. É isso que nós vamos ver. No retículo endoplasmático rugoso, existem então proteínas na constituição da membrana plasmáticas que não existem no retículo endoplasmático liso. Essas proteínas estão envolvidas na recepção do ribossomo. Isso aqui é um ribossomo, então essas proteínas estão envolvidas na recepção do ribossomo, também envolvidas na recepção de uma partícula, que vai ser importante no momento da tradução para que o ribossomo se encaixe no retículo endoplasmático rugoso. Além de diversas outras proteínas que estão envolvidas no processo da tradução para conseguir introduzir essa proteína que está nascendo para dentro da luz do retículo endoplasmático rugoso. Portanto, a diferença do liso para o rugoso, uma diferença morfológica, uma diferença fisiológica, porque um vai produzir lipídios envolvido no processo do caos, da quebra do glicogênio, e o outro envolvido na produção de proteína, e diferença química. Na membrana do retículo endoplasmático rugoso tem as proteínas que são receptoras da partícula reconhecedora de sinal,
proteínas receptoras dos ribossomos e as proteínas que estão envolvidas na translocação e interiorização das cadeias polipeptídicos. E lá dentro da luz, tanto do retículo endoplasmático rugoso e liso, são proteínas completamente diferentes, cada uma exercendo a função daquela organela. Bom, então, função do retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. Esse processo, ele vai ser visto na próxima aula. Mas, além do processo de tradução que acontece ali no retículo mesmo, essas proteínas sofrem algumas mudanças. É adicionado açúcares, é realizado ligações de sulfeto das proteínas que estão nascendo. As proteínas são dobradas corretamente através de um processo realizado por uma proteína muito especial, que é a chaperona. Porque vocês lembram que a proteína ela tem aquela estrutura primária, que são os aminoácidos um seguido do outro através de ligações peptídicas. Mas esses aminoácidos eles vão adquirindo uma conformação que é a estrutura secundária, depois terciária, quaternária. Para dobrar corretamente essas proteínas, existe uma outra proteína, que é a chaperona, e ele faz esse dobramento correto. E caso alguma proteína não seja dobrada corretamente, ou está com a sequência de aminoácido errada, essas chaperonas retiram essa proteína de circulação, ela não passa adiante. Porque o próximo passo é ir para o Golgi. Então, elas impedem que essa proteína siga adiante e já elimina do sistema. Essas, então, são as proteínas chaperonas que estão presentes no retículo e fazem esse dobramento correto. Agora, eu falei para vocês que do retículo, essas proteínas, elas vão para o Golgi. Não só as proteínas que são produzidas no retículo, como também os lipídios. Como que substâncias saem de uma organela para ir para outra? No sistema de endomembranas, essa transferência se dá através do transporte de vesículas. Então, pegando como exemplo aqui, no retículo endoplasmático rugoso são produzidas proteínas, essas proteínas vão dentro de vesículas e vão se fundir ao Golgi. Lá vai passar por mais processamentos e vai adiante. Mesmo raciocínio a gente pode fazer para o retículo endoplasmático liso. Sempre há formação de vesículas e fusão de vesículas numa nova organela, ou no exemplo aqui, no caso da membrana plasmática. É fusão de membranas. Brotamento de vesículas, transporte de vesícula e fusão de vesículas, como vocês viram aqui no GIF, ou neste outro GIF. Vesículas saem do retículo, vão para o Golgi e no Golgi elas se fundem. Sai do retículo, vão para o Golgi. Agora a pergunta é, este caminho aqui do retículo para o Golgi, como que elas estão indo? Elas estão indo assim, sozinha, por conta? Não, aí a gente tem que linkar o conteúdo que a gente estudou, que é citoesqueleto. O citoesqueleto, obviamente, com a ajuda das proteínas motoras, carregam essas vesículas até o Golgi. Então, elas brotam no retículo, são carregadas através do citoesqueleto lá para o Golgi. Então, vamos falar dele, do complexo de Golgi. Microscopia eletrônica de transmissão, aqui a gente vê o retículo. Por que eu sei que é o retículo endoplasmático rugoso? Porque eu vejo os ribossomos aderidos, que são essas estruturas mais escuras. E aqui, este formato é um formato de complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é formado também por estas vesículas achatadas aqui, ó. Parece até o retículo, mas ali não tem ribossomos aderidos. Além das vesículas achatadas, o Golgi é formado por essas vesículas mais arredondadas. E uma característica que é diferente do Golgi para o retículo, não é contínuo, suas vesículas não são contínuas. Lembra que o retículo, eu falei para vocês que lembra um labirinto, é tudo contínuo. Aqui no Golgi não são contínuos, são separadas entre si. E a sua comunicação então se dá por meio das vesículas, que brotam e se fundem. Então aqui um esquema do complexo de Golgi.
A região dela que está mais voltada para o retículo se chama cis, do meio médio e a última trans. Então, vesículas mais achatadas e vesículas mais arredondadas. Essas vesículas arredondadas vêm do retículo, se fundem ao Golgi e dentro do Golgi essa comunicação se dá por essa forma. As vesículas saem de uma cisterna e vão para outra e quando está pronta aquela proteína, sai na forma de uma vesícula e vai lá para a membrana plasmática ou para o seu destino. A pergunta é: aonde fica o complexo de Golgi dentro das células? Bom, se é uma célula que produz muita proteína e essa proteína vai embora para exportação, como esse melanócito aqui que produz muita melanina, aquela mesma organização que nós vimos vai se repetir aqui. Região basal rica em retículo, depois tem o Golgi e por último, na região apical, tem as vesículas de secreção. Já nessa outra célula aqui, que é um oligodendrócito, que não produz tanta proteína comparada a um melanócito, não existe essa organização espacial tão definida, até porque ela não tem região basal, região apical. Enfim, o complexo ele pode estar por toda a célula. Se é uma célula que produz proteína, uma célula epitelial que produz proteína para exportação, aí sim, esse Golgi vai estar entre o núcleo e as vesículas de secreção. Novamente vendo essa imagem, já é a terceira aula que a gente explora essa imagem, terceiro momento que a gente explora essa imagem, região basal rica em retículo, Golgi no meio e as vesículas aqui por cima. Como vocês estão vendo aqui na microscopia óptica, a gente não consegue enxergar o Golgi, porque a espessura, o tamanho das vesículas ficam inferiores à capacidade do microscópio óptico. Mas a gente pode inferir onde elas estão, que é onde? Próxima ao núcleo e antes da região apical das células. Bom, nós vimos que o retículo é responsável pela produção de lipídios e proteínas. Esses lipídios, essas proteínas vão, através de vesículas, vão ser carregadas para o Golgi. Quando chegam no Golgi, as proteínas passam por modificações, como vocês estão vendo aqui neste esquema. Então, entre essas modificações, quais são elas? E vocês reparem que essas modificações acontecem em locais específicos. Então, próximo ao retículo vão acontecer reações específicas. Mais longe do retículo acontecem outras reações. Vamos ver quais são? Então, ali na rede cis do complexo de Golgi vai estar acontecendo fosforilização da manose, remoção de manose, ou seja, muda ali a posição, a quantidade de açúcares, glicolização terminal, sulfatação e fosforilação. Vocês estão vendo que isso aí já está acontecendo em outra parte, que é a região mediana. Lá no final, então, do Golgi, nessa parte trans, já vai ter o isolamento. Por quê? Esse material ele vai ser transportado para locais específicos. Então, para isso, tem que separar aquelas proteínas que vão para o local X. Então, tem que isolar. Algumas dessas proteínas são carregadas por vesículas que têm revestimento. Então, neste local, aquela vesícula que está sendo formada recebe um revestimento. Bom, isolou, revestiu algumas, outras não. Agora, então, acontece o envio dessa proteína, que pode ser para lugares diferentes. Portanto, fazendo uma analogia ao Golgi, o que o Golgi faz? Se o retículo é aquele que une os componentes básicos para formar o chocolate, unir o leite, unir o cacau, a gordura, o retículo é aquele que faz um processamento desse chocolate, como mostrado aí na imagem, coloca amêndoas, enfim, processa esse chocolate, isola e envia.
O retículo não guarda para si o material que ele processou. O que pode acontecer é que as células, durante um tempo, armazenam dentro de si aquelas vesículas que foram oriundas do Golgi. Vocês repararam, e agora eu exploro novamente essa imagem, vocês repararam que hoje o material que está no Golgi, ontem ele veio do retículo? Aquilo que está no retículo vai para o Golgi, que é processado e que é encaminhado adiante. Ou seja, existe um trânsito entre o retículo, o Golgi e, por exemplo, membrana plasmática, como representado aqui, a proteína que está dentro dessa vesícula agora vai pertencer à membrana plasmática. Ou esta proteína que está aqui vai formar o lisossomo. Enfim, existe um trânsito dentro da célula. O que ontem era retículo, hoje é Golgi, amanhã é membrana plasmática. Existe um trânsito, portanto, o Golgi é formado a partir do retículo, tá? Então, o Golgi processa o material que chega nele, embala e envia adiante. Em todo esse momento, eu estou falando muito para vocês dessas proteínas que vêm em direção ao Golgi, retículo Golgi. Esse transporte é chamado transporte anterógrado, que vai chegar então, vai sair do retículo, vai para o Golgi e do Golgi adiante, como por exemplo essa que eu mostrei para vocês, que é a membrana plasmática. Mas vocês sabiam que existe esse transporte, o transporte retrógrado, que é o transporte do Golgi para o retículo. Agora a pergunta é, por que volta? Né? Quando a gente usa esse termo retrógrado, parece uma coisa ruim, né? Uma coisa pejorativa. Na verdade, é muito importante esse processo. Por quê, gente? As proteínas são produzidas no retículo, são processadas no Golgi, mas algumas têm que voltar para o retículo. Por quê? O retículo é uma organela e, como qualquer organela, ele é formado por lipídios e proteínas. As enzimas que trabalham aqui dentro do retículo são proteínas. E onde essas proteínas são produzidas? No próprio retículo, mas não estão prontas. Elas tiveram que ir para o Golgi, amadurecer, para então voltar para o retículo sendo funcionais. Esta volta se chama transporte retrógrado. Lembrando que transporte de vesícula dentro das nossas células é realizado por citoesqueleto e suas proteínas motoras. Quais proteínas são produzidas nesse sistema? Retículo complexo de Golgi. São produzidas essas proteínas que vão formar os lisossomos, as proteínas que vão formar os peroxissomos, as proteínas que são produzidas e são liberadas das células, como por exemplo as proteínas ali do pâncreas, né, as enzimas pancreáticas. Também neste caminho, nesta rota, são formadas algumas proteínas que são da própria membrana plasmática, e o Golgi ainda tem uma outra função. Além da função de processar, isso tudo que a gente viu que o Golgi faz com as proteínas, ele ainda produz algumas moléculas de açúcares. Lembrando nesta imagem que o acrossoma nada mais é do que um grande lisossomo, só que é um grande lisossomo de uma célula especial que é o espermatozoide. Então, no amadurecimento do espermatozoide, pequenos lisossomos vão se fundindo e formando o acrossomo, que tem como função romper todas as barreiras encontradas no ovócito para que então o material genético do espermatozoide seja liberado dentro do ovócito. Então, gente, o acrossomo é um lisossomo. Quem produz lisossomo? Este sistema de endomembranas, retículo Golgi. Como eu falei para vocês, o complexo de Golgi também forma alguns açúcares, e estes açúcares, uma das suas funções
Por exemplo, é essa daí que nós já vimos na aula de célula vegetal. Formar aquela parede celular, desde o fragmoplasto, a parede celular primária, secundária. Também nesta formação aí requer o que? Citoesqueleto, trazendo do Golgi até a membrana para formar essa primeira parede celular. Aqui algumas referências de imagens dessa aula. Este conteúdo está no capítulo 8 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!